Da cidade de Bariri. No quinto bloco, os candidatos voltarão a fazer perguntas entre si. E de acordo com o nosso regulamento, o primeiro sorteado é o candidato Luiz Gonzaga, que fará perguntas à Priscila e depois ao candidato Neto Leone. O segundo candidato que foi sorteado a fazer pergunta é a candidata Priscila, que fará perguntas ao candidato Luiz Gonzaga e Neto Leone. E o terceiro, então, que fará a pergunta é o Neto Leone, a Priscila Fortunato e Luiz Gonzaga. Iniciando, então, 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, sem réplica e sem tréplica, do candidato Luiz Gonzaga para a Priscila Fortunato. Candidata Priscila Fortunato, nós temos hoje uma cobrança muito grande por parte dos nossos jovens, a falta de lazer na nossa cidade. Falta cultura, que é teatro, é música. Falta na nossa cidade uma política voltada ao esporte. Nós temos em nosso município estádio municipal, nós temos o Filengão no bairro do Livramento, o Arrudão nos altos da cidade, o clube municipal, com uma piscina ali que muito pouco é explorado. Nós temos a quadra municipal, que toda a população, os jovens têm me perguntado, Gonzaga, precisa reformar, Bariri precisa mais. Eu lhe pergunto, qual o seu projeto para o lazer e para o esporte, para os nossos jovens da nossa cidade? 2 minutos para a resposta. Primeiro, eu entendo a educação, o esporte, ele faz parte da educação. Não existe a educação sem esporte e sem cultura. Então, a minha proposta, a primeira proposta, seria a reforma do nosso clube municipal. Que desde que eu tenho 67 anos, desde que eu sou adolescente, aquele clube está quase mais ou menos do mesmo jeito. Então, há necessidade de estar desenvolvendo um trabalho firme e forte na reforma daquele clube para poder atender aos diversos jogos que o adolescente gosta de praticar, e o adulto também, né? Como futebol, vôlei, que mais tem? E basquete e outras coisas a mais. A questão de se ampliar também para os idosos, esporte esportivo, porque os idosos, eles estão se sentindo muito importante depois que descobriram que eles também são pessoas que têm necessidades. Então, ele precisa também de um programa melhor, mais aprimorado e aumentado, porque lá em Bariri a quantidade de idoso é grande, né? E para deficientes também. Os deficientes, nós estamos vendo aí nesses campeonatos que tem nessas Olimpíadas, os deficientes estão sem destaque. Inclusive, parece que teve uma medalha de ouro aí de natação. Então, eles também precisam ter uma atenção maior na parte esportiva. E aqui abrir as escolas no final de semana para ter campeonato, e eu acho que o esporte entretém o adolescente e a criança e tira das ruas novamente e volta-se e deixa de estar usando drogas. Eu acredito essa é a minha teoria. A próxima pergunta do candidato Luiz Gonzaga é para o candidato Neto Leone. Eu pergunto a você, candidato Neto Leone. Em seu programa de rádio essa semana, você se dirigiu à população dizendo que quer construir casas pelo sistema CDHU, que é do governo do estado. O atual prefeito, que é do mesmo grupo, ele construiu moradias na nossa cidade, 40 metros germinada, cujo valor da prestação, 300, 330, 350, chega até 380 reais. Muitas famílias têm me perguntado, Gonzaga, eu vou em Boracéia, eu vejo lá a construção de moradias CDHU, casas grandes. O senhor, nos 2 mandatos que o senhor foi prefeito, mesmo sabendo que o senhor tinha conhecimento de um grande déficit habitacional, por que o senhor não construiu moradias populares para a nossa população, aquela de baixa renda, que hoje 50% do que ela recebe na indústria, pela renda per capita do município, fica no aluguel ou na prestação de uma casa que não oferece, infelizmente, conforto e não oferece condições de vida para o cidadão. 2 minutos para a resposta. Perfeitamente, candidato. Quando nós assumimos a prefeitura, como eu disse na minha apresentação,
nós encontramos uma cidade com bastante problemas, uma prefeitura também com bastante problemas. Nós tínhamos vários bairros da cidade sem infraestrutura. O Jardim Iguatemi estava na terra. O Jardim Esperança não tinha nem o arruamento, nem guia e sarjeta, nem energia elétrica. O Jardim Esplanada, enfim, outros São Marcos com parte em terra. Como que você vai fazer uma cidade crescer se o que ela já tinha carecia de melhorias? Porque eu acredito na qualidade de vida. O crescimento é importante, mas com qualidade, não crescer a qualquer custo. Depois que nós atuamos para corrigir esses problemas de infraestrutura, aí sim nós buscamos convênio para a construção de moradia popular. E eu fiz sim um convênio com a CDHU naquela época, daquelas casas que estão à beira da rua Mário Simonetti, lá no núcleo habitacional, que foram concluídas na atual administração. Posteriormente, o atual prefeito Dito fez um convênio com o governo federal. E quando o senhor disse das casas do CDHU de Boracéia, nós encontramos uma dificuldade com a CDHU, porque essas casas não estão concluídas e faz anos que estão sendo construídas. Então nós vamos buscar sim, porque nós sabemos que é importante e que a prestação é mais barata, mas nós temos que ser positivos, fazer um convênio e também ser exigente na sua aplicação, para que essas casas sejam construídas num tempo suficiente para que possam ser entregues e a população dela usufruir, e não ficar aí uma eternidade. Ou seja, agora que a cidade está em ordem, está correta, está com seus 100% de ruas asfaltadas, que não são todas as cidades que têm, nós podemos fazer sim a nossa cidade crescer. Inclusive, você sabe que a habitação também gera outras questões, como vaga em creche, posto de saúde. Então tem que ter toda esses elos da corrente ligado. Muito obrigado. Candidata Priscila Fortunato faz a sua primeira pergunta ao candidato Luiz Gonzaga. Candidato Gonzaga, o senhor sempre pertenceu ao grupo do candidato Neto. O que levou o senhor a tornar oposição a esse grupo? Olha, candidata Priscila, muita satisfação eu vou dizer. São essas as questões que foi apresentada aqui pelo candidato Neto Leone. Quando eu fui eleito vereador, inclusive apoiando o Neto Leone, na eleição de 2004, nós tínhamos dentro do nosso coração a vontade de realizar e de fazer. E durante o meu mandato na Câmara Municipal, como vereador e presidente, sempre foi a minha vontade buscar essas questões que nós estamos colocando aqui, que é a construção de moradia, que é a construção de creche para oportunizar a mãe a trabalhar, que é realizar na nossa cidade aquilo que a nossa cidade precisa. E eu, infelizmente, naquela oportunidade, eu não me encontrei dentro da administração do Neto esse respaldo, porque eu reconheço vereador, executivo, mas vereador, presidente da Câmara, cobrado, população pedindo, Gonzaga, tantas cidades da região fazendo moradias, o que isso compete ao município ceder a área de terras. Hoje, a prestação das casas construídas pelo sistema CDHU representa 15% da renda familiar. É uma prestação e uma qualidade, casas de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. E eu solicitava, inclusive, candidato Neto, a informatização no serviço de saúde do município. Naquela época eu já solicitava. E quem sabe se nós tínhamos um controle realmente no serviço de saúde, nós não tínhamos chegado na situação que chegamos, levando o candidato que o senhor apoiou a esta situação perante a justiça. É inaceitável essa situação. Então eu lhe respondo, Priscila. Não houve, assim, por parte do Executivo e do Legislativo, uma integração de ideias. E eu sempre primei em trabalhar por nossa cidade, em sempre buscar. Aliás, há 20 anos quase, como vereador e 2 vezes presidente da Câmara, conquistamos muitas coisas na nossa cidade. Candidata Priscila, para a sua pergunta ao candidato Neto Leone. Candidato Neto, o senhor coligou vários partidos e tem junto ao senhor, se não me engano, 114 candidatos a vereador, para ocupar 9 cadeiras no Legislativo. Ou seja, um número muito grande de candidatos para ocupar poucas vagas.
Pergunto, qual o critério que o senhor usou para a escolha desses candidatos? 2 minutos para a resposta. Perfeitamente, Priscila. Critério democrático. Acho que antes de mais nada é importante dizer que se nós temos 14 partidos e mais o PSDB, que é o meu partido, coligados, isso é uma grande representação. E isso oportunizou a participação de muitos candidatos a vereador. Pessoas que queriam participar do processo democrático e essa vontade tem que ser respeitada. Muitos que nós convidamos, e eu me orgulho dos meus candidatos a vereador, são pessoas de bem, pessoas boas, jovens, de meia idade, idosos, de todos os cantos da cidade, das mais variadas profissões, mas sinto em todos eles uma vontade. Alguns que já têm história política e já fizeram muito por Bariri, outros novos que vêm com uma proposta também de renovação. Isso é muito bacana, é muito interessante isso. O eleitor terá mais oportunidade de votar. Hoje estamos em 3 candidatos a prefeito. Tivéramos 6, seriam mais opções. Então é importante para o eleitor ter opções para votar, independente do número de cadeiras. Eles sabem que o número de cadeiras na Câmara são 9. Né? Oxalá, e eu torço muito para que os 9 candidatos das minhas coligações entrem. Essa é a minha vontade, ficaria muito feliz com isso. Então eu não vejo nada de errado nisso, muito pelo contrário, eu vejo isso como muito saudável, muito democrático, muito participativo, muito interessante para a democracia e para o nosso eleitor poder escolher. E acima de qualquer coisa, que mostra a confiança que as pessoas têm na minha pessoa. Essa responsabilidade eu sinto desde já, carrego ela como carreguei nos meus mandatos anteriores e quero fazer melhor. As pessoas falam para mim na rua, Neto, se você for prefeito igual você foi, já está bom. Eu quero ser melhor, junto com essas pessoas ao meu lado. Agora o candidato Neto Leone fará a sua pergunta. Neste encerramento do quinto bloco, a sua primeira pergunta é endereçada à candidata Priscila Fortunato. Priscila, eu ouço às vezes agora na campanha eleitoral, alguns candidatos a vereador, provavelmente não da sua coligação, porque você tem 2, né? Dizerem que... Eu não tenho, desculpa, é o partido. Dizer que Bariri, nesses últimos anos, não teve empresa, não tem emprego. E eu gostaria de registrar alguns números aqui. O saldo de emprego, ao final dos nossos 8 anos de governo, foi de 4.403 empregos gerados. E afinal, agora até 2012, de 6.349, dados do CAGED, do Ministério do Trabalho. A renda per capita de Bariri em 2000 era de 6.709, hoje é de 15.391 reais por ano. Ou seja, um aumento de quase 3 vezes. Temos o programa de concessão de galpões, programa de ajuda de custo, veio Paulifer, Conterbeg, Serântula, Globo Aves, Riame, Bela Sola, Ultralight, TRSul, Beckflex, as novas empresas do polo e um outro polo que já tem a área adquirida. Qual é o seu plano para emprego e renda em Bariri? Olha, realmente tudo que você citou, realmente existe em Bariri, mas há um déficit muito grande nesse sentido. O plano é abrir mais a oportunidade para as pessoas, talvez não seja grandes empresas, mas médias e pequenas empresas, porque elas estão indo para a Boracéia. Essa é uma realidade. É o que a Boracéia faz piada a respeito da nossa cidade. Que eles abrigam o que Bariri não abre espaço para eles. Então nós precisamos rever isso. Eu não sei até quando, tudo isso que você falou, tudo é verdade, mas está faltando mais coisa em Bariri. Está faltando mais empresa, mais oportunidades. E isso aí a gente precisa analisar, e só vou poder fazer isso dentro da prefeitura, onde eu vou buscar solução para essa questão. Eu não tenho condições, no momento, de falar para você uma coisa que é hipotética. Eu tenho que estar lá dentro, como você já esteve, eu tenho que estar lá dentro para conhecer, que como diretor de escola, eu tive que estar dentro da escola para conhecer os problemas e procurar soluções. É o que eu vou fazer quando eu for eleita. O candidato Neto Leone encerra o bloco perguntando para o candidato Luiz Gonzaga. Como essa é a minha última pergunta, eu gostaria de dizer que todas as perguntas que eu fiz para ambos os candidatos foram todas de plano de governo. Não me atentei a outras questões. E a última também não vai fugir à regra. Quero falar de lixo, que é um dos grandes problemas dos municípios. O ideal é que a gente implante a educação ambiental como nós já implantamos, compramos as lixeiras coloridas para as escolas, para as crianças já se acostumarem, porque isso não é do dia para a noite.
Mas de nada adianta a educação ambiental se a gente não tiver a sequência do tratamento do lixo, que seria montar a cooperativa de reciclagem, que isso faz parte do nosso plano de governo, e as pessoas interessadas participaram das nossas reuniões de bairro na montagem do plano de governo, e depois a sua destinação final com uma usina de reciclagem, de compostagem. Temos um novo aterro sanitário. Eu estava observando, candidato Gonzaga, que no seu plano de governo não consta a questão do lixo. O senhor poderia dizer qual é a sua ideia e se realmente isso procede? Olha, nós temos hoje no nosso município a coleta de lixo domiciliar. E nós pagamos um preço muito alto todo mês desse lixo, que hoje é o lixo doméstico, ser transportado para outros municípios. Isso custa em torno de R$70 mil mês. Isso custa praticamente quase R$1 milhão ano. O nosso aterro sanitário, né, chegou numa condição muito precária. Acho importante, sim, trabalhar a coleta seletiva do lixo. É importante criar, sim, essa cooperativa. E isso está no nosso coração, está, sim, no nosso plano de governo. Nós temos lá uma preocupação grande com essa questão, que é o meio ambiente. Então nós vamos trabalhar, sim, essa área com muito carinho, com muito cuidado, porque é questão do meio ambiente. E Bariri é uma cidade que tem uma quantidade muito grande em termos de tonelada de lixo diário. Então a população de Bariri pode, sim, esperar do governo Gonzaga, que, se Deus quiser, acontecerá a partir de 2013, onde criaremos cooperativas, inclusive, que é um sonho muito antigo nosso, de, dentro dessa cooperativa, cadastrar os catadores de papelão, pessoas que recolhem PET, latinha, enfim, para que a nossa população, essas pessoas mais humildes, vendendo num valor maior, num volume maior, vai ter um valor maior agregado. Então, essa questão do aterro sanitário sempre foi uma preocupação grande. Eu sentia isso quando presidente da Câmara, das multas que o município tomava, quando o aterro sanitário ele já estava completamente saturado. Então, é uma das áreas que nós vamos trabalhar também com muito carinho. Falando em aterro sanitário, falando em meio ambiente, eu quero dizer ao senhor também que nós temos os rios da nossa cidade ainda jogando dejeto de esgoto. Nós não temos um esgoto 100% tratado, candidato Neto. Nós temos que nos atentar, e nós vamos sim trabalhar junto com a questão do meio ambiente, junto com a questão de engenheiros, com um projeto consistente para resolver essa situação que hoje ficou difícil para o Santa Helena, para o São Marco e para vários bairros da nossa cidade, que é o fedor do tratamento do esgoto. Muito obrigado ao candidato Luiz Gonzaga, e estamos encerrando o 5º bloco deste debate eleitoral, hoje com os candidatos a prefeito de Bariri. Lembrando que este debate será reapresentado na íntegra amanhã, a partir das 9 horas da noite. E deixando o convite para que a cidade de Lençóis Paulista acompanhe no próximo sábado o debate eleitoral com os 4 candidatos a prefeito daquela cidade. Nós vamos para um intervalo e voltaremos para o 6º bloco deste debate eleitoral, onde, por sorteio, cada candidato terá a oportunidade de se pronunciar em 3 minutos para suas considerações finais com o tema livre. TV Prevê, eleições 2012, debates para você, sempre ao vivo, por esta emissora educativa. O debate eleitoral da TV Prevê é um exercício de cidadania e da democracia. Nós queremos registrar que fora dos nossos estúdios, no lado de fora da TV Prevê, nós temos a presença de muitos adeptos das candidaturas dos candidatos aqui presentes. É uma festa bonita, onde um grupo de pagode, de escola de samba e de aficionados com cartazes, com faixas, estão realizando esse exercício da democracia, que é uma festa para o eleitor brasileiro que estará escolhendo os seus candidatos nas próximas eleições. E neste 6º bloco, no encerramento deste debate eleitoral com os 3 candidatos a prefeito de Bariri, ao vivo aqui pela TV Prevê,
nós teremos, através de sorteio, a colocação e a exposição final de cada um deles durante 3 minutos. E, pela ordem, falarão os candidatos Priscila Fortunato, Luiz Gonzaga e Neto Leone. Encerrará o debate eleitoral. Começando, então, pela candidata Priscila Fortunato. Primeiramente, quero agradecer à TV Prevê, que nos deu a oportunidade de expormos as nossas ideias e esclarecer melhor os eleitores da nossa terra, querida terra de Bariri. Muito obrigada. Gostaria que o eleitor de Bariri analisasse com muita seriedade a vida dos candidatos, principalmente a do candidato a cargo de prefeito da cidade. Por exemplo, não posso sair pela cidade apresentando marido e filhos em eventos, pois não os tenho. Sou solteira. Mas quero informá-los que tenho 4 irmãos com as suas respectivas famílias e que amo muito, muito a minha família. Bom, eu queria aproveitar a oportunidade, antes de concluir, de estar falando sobre um assunto que não foi salientado aqui nesse debate: corrupção. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, homem público de destaque nacional e internacional, detentor do prêmio concedido pela Biblioteca do Congresso americano, equivalente ao Nobel da área humana, em um de seus artigos publicado no jornal O Estado de São Paulo, ele comentou o seguinte: se continuarmos assistindo passivamente aos atos de corrupção no país e não reagirmos, chegará um tempo em que a corrupção passará a ser condição de governabilidade. Ou seja, para ser presidente ou para ser prefeito ou vereador, tem que ser corrupto, se continuarmos dessa forma. Então, é uma oportunidade, eu penso da mesma forma, e às vezes em pequeno, não tão grande extensão, mas em pequena extensão, como por exemplo, as pessoas atenderem a pedidos na época da eleição de compra de churrascos regados com bebidas alcoólicas, de compra de saco de cimento, de tijolos, de terras, pagamento de pastéis em feira, né? Então, pagamento de conta de água e luz. Isso aí não vem beneficiar família nenhuma. Tá? Isso é momentâneo, né? Então, todas essas regalias trarão sérias consequências à sociedade e aos próprios filhos dessas pessoas, no caso desse corruptor ser eleito, né? Então, atualmente, eu quero dizer que eu estou inteiramente voltado a governar Bariri. E com determinação, muito trabalho, ousadia e muito amor na nossa cidade. Eleitor e eleitor amigos, não deixe que o oba-oba e o já ganhou, nesses dias que antecedem a eleição, interfira no seu voto. Perde o voto quem vota mal, pois carrega as consequências por 4 anos. Muito obrigada. Muito obrigado, candidata Priscila Fortunato. E o segundo a encerrar a sua participação neste debate eleitoral é o candidato a prefeito de Bariri, Luiz Gonzaga Febraro. Antes do encerramento, para chegar à minha fala, eu gostaria aqui, Neto, de dizer para você o seguinte: eu não disse que você prometeu que ia reabrir a RESEG, mas através da Sina Bariri, que no seu governo, que está estampado aqui no jornal Candeia, datado de 16 de agosto de 2008, e ainda revela uma situação muito desagradável. Estudos técnicos revelam que os equipamentos da massa falida RESEG estão em perfeitas condições e de serem utilizados na produção também não estão ultrapassados, pois a tecnologia nesse setor, segundo o CACU, não evoluiu muito nos últimos anos. A expectativa do grupo é de gerar 600 empregos. Ainda na agricultura diz que na oportunidade mamona e soja seriam plantadas. Uns equipamentos, quando a indústria fechou suas atividades à RESEG em 1986, foi 2008, esses equipamentos não tinham nenhuma condição, então está provado por A mais B que foi usado dessa forma na eleição de 2008 essa situação.
Eu quero, nesse final de debate, agradecer a todos que acompanham através da TV Prevê. Agradecer aqui o Samuel, agradecer o Duda, o Ricardo, os jornalistas que brilhantemente conduziram esse debate de maneira grande. Isso para a nossa população, esse debate foi muito importante, porque isso dá um norte na eleição. Eu quero aqui também dizer ao povo de Bariri, dê uma oportunidade para o Gonzaga. Eu nunca fui prefeito. O atual grupo está no poder há 12 anos. Eu quero ter essa oportunidade de chegar à prefeitura e trabalhar incansavelmente, buscando para você uma qualidade de vida. Toda noite, quando eu chego em casa, depois das visitas, eu sento com a minha esposa e falo da alegria de visitar e abraçar as pessoas, mas com carinho, com amor, com sinceridade. Isso não existe no mundo bem maior a pagar. Como é gostoso você na rua ser cumprimentado, ser abraçado. Nós tivemos 16 anos como vereador, 2 vezes presidente da Câmara. E o vereador é próximo da população. É ele que é encontrado na rua, em todos os lugares, no mercado, no banco. Então eu gostaria de pedir aqui o voto para o Gonzaga, o voto para Del Marino, essa pessoa maravilhosa que é minha vice. Também eu quero pedir o voto para os meus candidatos a vereadores, homens e mulheres de bem, que junto com o Gonzaga vai construir esse projeto para Bariri. Eu quero aqui agradecer a todas aquelas pessoas que nos assistem em Bariri. Eu quero me dirigir a uma pessoa em especial, ao senhor Lucílio Felipe, esse homem que me liga 4, 5, 10 vezes por dia. Gonzaga, como foi seu dia? Eu quero agradecer a ele, e agradecendo a ele, a toda a população de Bariri. Eu peço uma oportunidade, um forte abraço e uma boa noite a todos. Candidato Neto Leone, para encerrar este 6º bloco do nosso debate eleitoral. Antes do agradecimento, só dizer para o candidato Gonzaga que o jornal que ele mostrou confirma aquilo que eu falei. A empresa nos procurou no gabinete e ofereceu a sua montagem em Bariri, que não deu certo pelos motivos que eu já falei. Então só está confirmando aquilo que eu falei. Mas vamos lá, queria agradecer muito a TV Prevê, esse grupo de pessoas formidável que nós temos aqui, Samuel, nosso mediador, professor Duda, sempre gentil, o Ricardo Santana, lá do Jornal Cidade, muito obrigado, parabéns pela inteligência das perguntas, essa equipe maravilhosa. Agradecer a companhia dos candidatos do Gonzaga e da Priscila. Queria de maneira muito especial agradecer meu candidato a vice-prefeito, João Luiz. Que achado! É isso que eu ouço na rua. Que escolha bem feita. Como é gostoso acertar na escolha de um vice. Está aí uma pessoa do povo, uma pessoa carismática, uma pessoa que com certeza vai nos ajudar muito. Assim como quero agradecer de coração ao grupo de vereadores, que não importa a quantidade é grande, mas a qualidade dessas pessoas que estão nos acompanhando, assim como os amigos que não são candidatos, mas que nos ajudam muito, e vocês sabem que isso é importante numa empreitada dessa. Eu queria dizer que tudo tem o seu tempo. Nós tivemos o nosso tempo e agora estamos buscando um novo tempo. Vimos com a cabeça renovada, com a alma lavada, com o coração aberto, cheio de vontade de trabalhar pela nossa cidade. E o importante disso, a nossa atuação vai ser de primeira hora, nós não temos tempo de adaptação. Nós temos uma experiência boa para chegar no governo e começar a trabalhar imediatamente. Não fazemos promessas, essa palavra não existe no nosso dicionário. São compromissos plausíveis e possíveis de serem realizados com a nossa população. Não fugimos de problema. Problema sempre teve, sempre tem, sempre vai ter, até dentro da casa da gente, no nosso trabalho, no nosso vizinho, quanto mais numa cidade. Nós vamos enfrentar os problemas. Os problemas de hoje não são maiores dos que eu enfrentei quando eu assumi, eu garanto isso a você, amigo baririense. A oposição critica, é claro, está no papel dela, mas são só palavras. Nós fizemos e vamos fazer mais por Bariri. O cargo de prefeito não é laboratório. Precisa ter gente que realmente tenha competência para exercer. E com relação à idoneidade, eu quero dizer que tenho minhas 8 contas dos 8 anos de governo aprovadas. Sou um candidato ficha limpa, trouxe aqui as 8 contas e as certidões criminais, todas minhas, nada consta, evidentemente. Fui presidente da ANSESP, Associação de Municípios da nossa região, mais de 30 municípios. Fui vice-presidente do consórcio TT Paraná, mais de 70 municípios. Os colegas prefeitos não vão escolher um prefeito que não tenha respeito, que não tenha idoneidade e que não tenha capacidade. E quero fazer um governo de paz, como eu fiz no passado.
respeitando as entidades, respeitando o legislativo, todos os projetos em 8 anos aprovados. Então eu fico muito feliz de estar voltando com a mesma energia de antes, mas com uma experiência e com certeza com uma vivência que vai, e com um grupo de pessoas ao nosso lado, que com certeza vai dar condições de a gente fazer um grande governo para Bariri, o melhor de todos os tempos. Pode confiar e vamos à vitória. Muito obrigado, candidato Neto Leone, que encerrou este debate eleitoral, onde os 3 candidatos puderam expor, puderam se manifestar, puderam apresentar suas propostas, enfim, reivindicando o voto do eleitor baririense, que sufragará nas urnas eletrônicas, no dia 7 de outubro, quem será o novo mandatário do Executivo baririense. E a TV Prevê, mais uma vez, orgulhosamente, teve o privilégio de poder apresentá-los e para que eles pudessem mostrar aquilo que pensam e aquilo que pretendem. Nós queremos registrar os nossos agradecimentos pela maneira como eles participaram, de uma forma muito educada, cavalheira e, acima de tudo, prevaleceu o nível de propostas. Agressões não houveram e isto estava embutido nos nossos desejos e naquilo que estava regulamentado. Portanto, não houve necessidade de acrescermos tempo a ninguém. Nós queremos destacar e agradecer aos companheiros de imprensa dos veículos de comunicação de Bariri, que deram destaque a este debate. A Rádio Cultura AM, a Rádio Clube AM, a 91 FM, ao tradicional jornal Candeia, ao jornal mensal Bariri Notícias e à revista Atual Mulher. Muito obrigado a vocês. Lembramos que este debate será reapresentado na íntegra a partir das 9 horas da noite amanhã aqui pela TV Prevê. No próximo sábado nós teremos o debate eleitoral ao vivo com os candidatos de Lençóis Paulista. O nosso calendário ainda contempla, no dia 15, candidatos de Duartina, no dia 19, de Piratininga, dia 22, de Pederneiras, dia 26, vice-prefeitos de Bauru e no dia 29, encerrando esta maratona, novamente com os candidatos a prefeito de Bauru. Nós queremos estender os nossos agradecimentos aos companheiros que aqui estiveram presentes, os jornalistas Ricardo Santana, editor da Editoria Política Regional do Jornal da Cidade, nosso parceiro nesta série de debates. Ao querido professor Duda Trevisani, que mais uma vez veio com a sua sabedoria proporcionar perguntas e a sua participação neste debate eleitoral. Mais uma vez, obrigado aos candidatos de Bariri, parabéns à cidade, que tem uma excelente representatividade, e ao eleitor baririense, que saberá com certeza escolher aquele candidato que poderá melhor dirigir os destinos da cidade a partir de 2013. Nós estamos encerrando este debate eleitoral com os candidatos de Bariri. Muito obrigado a você, telespectador, razão maior de todo o trabalho jornalístico dos profissionais desta casa que puderam proporcionar aquilo que a tecnologia nos permite, levar fundamentalmente a você a informação e a prestação de serviços. A todos os nossos agradecimentos e uma boa noite. E até o próximo debate. Bom final de semana.